Eu quero deixar uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpeganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, a quem o pastor está pastoreando. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, essa é uma qualidade de um pastor. Nós encontramos através desse texto sagrado as qualidades de um pastor que deve ter: apacentar ovelhas e um dos mais antigos ofícios que existe. Abel, segundo filho de Adão, foi pastor de ovelhas, sendo um dos primeiros ofícios mencionados nas Escrituras. Mais adiante, quis Deus, portanto, em primeira análise, Deus é o pastor do seu povo. E em segunda análise, Deus escolheu alguns líderes espirituais como pastores, para ordenado por 3 vezes a Pedro, dizendo, que ele diz até a Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então, esse texto sagrado, o mesmo Pedro descreve a função pastoral e as qualidades que o pastor precisa ter. Apacentador. A primeira qualidade que o pastor precisa ter é ser apacentador. A palavra pastor no original grego é poimen, e significa aquele que apacenta. Apacentar é cuidar, alimentar, pacificar e proteger as ovelhas dos animais predadores. O Senhor fez uma promessa ao seu povo dizendo: dar-vos eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O apóstolo Paulo se dirigiu aos líderes de Éfeso, dizendo: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, pois constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Mas adiante, Paulo incluiu o pastor na lista dos ministeriais. E o pastor tem que ser cuidadoso. Essa é a segunda qualidade que o pastor precisa ter, é ser cuidadoso. O pastor precisa ser cuidadoso com o rebanho de Deus, pois há de prestar contas de cada ovelha que lhe foi entregue. Jacó se mostrou um pastor cuidadoso com o rebanho que lhe foi confiado quando ele se desabafou diante de seu sogro Labão, revelando seu esforço para proteger o rebanho. A Bíblia descreve o cuidado de Davi para com as ovelhas que lhe foi entregue, dizendo: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Quando precisava se ausentar, Davi entregava as ovelhas a um guarda e também protegia as ovelhas.
dos animais predadores, arriscando sua própria vida. Ele matava um urso, ele matava um leão por dia. Ele dava a vida por uma ovelha. Se fugisse do seu rebanho, ele ia buscar. E ser voluntarioso. A terceira qualidade de um pastor precisa ter é ser voluntário. O pastor não pode fazer as coisas por constrangimento, como se estivesse sendo forçado a fazer coisas, mas de forma espontânea e voluntária. O próprio Davi orou pedindo a Deus para ter um espírito voluntário. Davi também mencionou os voluntários que existiam na obra do Senhor em seus dias. Paulo descreveu com que espírito devemos fazer a obra do Senhor, dizendo: e tudo quando fizeres, faze de todo o coração, como o Senhor e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, Senhor, serves. Deus saberá recompensar todos os que fazem voluntariamente a obra do Senhor. Não avarento. A quarta qualidade de um pastor precisa ter não ser avarento. O pastor não pode fazer as coisas com ganância. Lamentavelmente, alguns só fazem as coisas por interesse e só ambicionam o lucro. Jetro, o sogro de Moisés, aconselhou que escolhesse líderes com qualidades para estarem à frente do povo e que aborrecessem a avareza. Jesus Cristo nos advertiu dizendo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Paulo também afirmou que o bispo não pode ser avarento e também reprovou a ganância na vida do obreiro em sua segunda lista de qualificações para bispo. O pastor tem que ser animado. A quinta qualidade exigida na vida do pastor é que mesmo seja animado, o pastor desanimado também desanimará o povo, porém um pastor animado conseguirá animar o povo diante dos grandes desafios, mesmo diante da afronta de Senaqueribe. O rei Ezequias animou o povo. O resultado não poderia ser diferente. O povo cobrou ânimo com palavras de Ezequias, rei de Judá. Jesus Cristo foi realista ao mostrar os desafios que iríamos enfrentar no mundo, mas nos animou dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, mas no mundo terá aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo pregou ânimo e fervor todo a nós, dizendo: não seja vagaroso no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não dominador. A sexta qualidade que o pastor precisa ter neste pastoral é não ser dominador. Existem alguns pastores que pensam que são donos das igrejas e querem exercer domínio sobre o rebanho de forma autoritária e arrogante. Deus não deu igreja a pastores, pelo contrário, deu pastores a igrejas. A igreja é de Deus e não do pastor, pois custou o precioso sangue divino de Cristo, que é pedra da igreja. Jesus é a pedra da igreja. O apóstolo João denunciou o mau exemplo de Diótrefes. O apóstolo Paulo se dirigiu à igreja e ele fundou não como dominador, mas rogando aos crentes pela mansidão de Cristo.
O apóstolo Paulo ainda orientou a Timóteo como o líder deve tratar o povo, sendo manso para com todos. A palavra de Deus recomenda ao pastor que trate todos com mansidão e não com dominação. Exemplo para o rebanho. A sétima qualidade que o pastor precisa ter é exemplo para o rebanho. O exemplo de uma pessoa fala muito mais do que palavras. Alguns pregam muito bem e possuem uma boa oratória, porém sua vida não serve de exemplo para o rebanho. O Senhor Jesus Cristo deixou o seu exemplo como legado para imitarmos. O apóstolo Pedro também nos instruiu mais adiante a seguirmos o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo nos aconselhou a imitarmos o seu bom exemplo para o rebanho, dizendo: ninguém despreze tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra do trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. O apóstolo Paulo também cobrou do pastor Tito que fosse exemplo para o rebanho. Deus prometeu nos dar pastores segundo o seu coração e que apacente o seu povo com conhecimento, com inteligência. Jesus Cristo, bom e supremo pastor, é sempre nosso modelo perfeito. Jesus Cristo é nosso modelo perfeito. E nos recompensará com a incorruptível coroa de glória aos que apacentarem de forma cuidadosa e responsável o rebanho que lhe foi confiado. Então, o bom pastor, ele tem que apacentar suas ovelhas com mansidão, com longanimidade, com benignidade, manso. Jesus Cristo nos comprou com preço alto, com preço de sangue, fazer a remissão dos nossos pecados. Ele é santo dos santos dos santos. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive. Ele vai vir nos arrebatar. Ele sentava com todos, não tinha acepção de pessoas. Ele era manso, humilde. Ele falava com muita mansidão. Eu creio, para mim, porque ele veio com propósito e passou por processo. Se Judas não se enforca, Jesus logicamente perdoa ele. Porque Jesus perdoa a todos, quer perdoar a todos os que creem. Só não vai ter a salvação o iníquo, a iniquidade. Mas que venhamos a perseverar, a buscar nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está voltando. Que os pastores que são designados a cuidar das suas ovelhas, que tenham paz, mansidão, longanimidade, benignidade, amor, fé, esperança e amor. Que sobra dessas três? O amor. Que todos ficam na paz de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.